Hoje a gente conversa com Francisco Milagres. Francisco é fundador da Mirac Ventures e embaixador da Open Axle. Ele vai falar um pouco mais pra gente sobre todas as frentes que ele atua. E além disso, ele é conselheiro independente, trabalha com consultoria, transformação digital e sprints exponenciais. Eu vi que o Francisco acabou de chegar aqui. Olá! Oi, Jane, tudo bem? Tudo Tudo bom, ótimo, Francisco? Muito tudo. obrigada por ter topado estar aqui com a gente hoje. Estou muito feliz de te ter aqui. Eu É que realmente agradeço o convite. obrigada, é um prazer poder estar aqui e aprender contigo. Eu tenho certeza que esse papo vai ser bem bacana e bem importante aí para todo mundo que está querendo se conectar ao que é o futuro das empresas, não é mesmo? Não, legal. A gente acaba tendo a oportunidade só de falar por aqui, né, de acompanhar as pessoas no dia a dia, cada vez mais remotamente, mas cada vez mais profundamente nesse dia a dia, vários negócios têm transformado. Então, acho que essa é uma oportunidade legal de contar o que eu tenho visto e o que a gente tem acompanhado aí de transformação no mundo. Vai ser um prazer contribuir contigo. Obrigada. E ainda por cima, quando a gente fala de tudo que é futuro, né, Francisco, de tudo que a gente está ligado, acho que mais do que nunca a gente está num cenário de muita transformação. Então, é muito importante realmente que as pessoas estejam atentas ao que é fazer diferente, ao que elas precisam estar prestando atenção para que os negócios possam continuar existindo, né? Uhum. E se adaptando a esse novo momento que a gente está vivendo. Então, eu tenho certeza que tu vem aí com muitos bons insights para que a gente possa pensar sobre tudo isso. E para a É gente um desafio. começar, é um desafio. Mas que graça teria, né? Não é mesmo? Trabalhar. Quem trabalha com inovação é um desafio atrás do outro, basicamente. Aham, exato. Francisco, e um tweet. Quem é o Francisco? Para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais. É, o Francisco é um capixaba que até janeiro, fevereiro viajava 150 mil quilômetros por um mundo. Pai, e que já fiz um milagre na vida. Acho que todo mundo faz essa pergunta. Francisco Milagre? Sim, fiz um e tem 10 aninhos de idade. Acho que Ai, isso que lindo! com um tweet bom responde quem que é o Francisco, né? Eu trabalho com tecnologia e inovação há muito tempo, mas isso é o que eu estou, né? O que eu sou, eu acho que é uma pessoa que gosta de trabalhar com várias culturas, com vários negócios diferentes. E muito do que eu faço hoje também tem uma visão muito próxima, até a razão de eu morar em Porto Alegre. Muitas pessoas perguntam por que você mora em Porto Alegre, para estar próximo de quem que a gente ama. Eu acho que é o que faz sentido. A gente acaba fazendo algumas escolhas, né, Francisco, ao longo do tempo. Assim, eu acho que nessa vida de viajantes e ainda mais diante do cenário que a gente está vivendo hoje, que a gente entende que muita coisa vai mudar nesse sentido, a gente tem que tomar algumas escolhas, eu acho, realmente de valorizar cada vez mais de estar perto de quem a gente ama, né? Então, E a gente ouve recados, né? A gente toma sustos. Eu me lembro que você comentou, não sei quando que você comentou recentemente que teve um período de susto na saúde. Eu tive um recente também. E acho que esses são recados de que o ritmo que a gente estava tomando e que o mundo estava tomando não era um ritmo saudável. não, Então, a gente tem que ouvir bastante isso. Tem que ouvir bem isso. tem que ouvir bem isso. Às vezes é só quando a gente toma um susto que a gente se dá conta dos caminhos que a gente está escolhendo, né? Exato. Mas a gente tem aí um cenário de inovação, acho bem importante, né? De ser transformado e trabalhado em Porto Alegre, inclusive, né, Francisco? A gente vê ainda muitas coisas. Porto Alegre e outras capitais, acho que tem muitas coisas focadas ainda. São Paulo, Rio, e a gente está entendendo que agora cada vez mais a gente consegue desbravar isso, esses cenários dentro de outras capitais. Enfim, Uhum, uhum. seja também esse momento de reflexão aí, de transformação para esse É. cenário também. E A gente Francisco, vê muito, estava falando de cidades e de país, né, já puxando um assunto que eu gosto de falar muito. O que a gente vê historicamente é que no passado a gente via muitas transformações que eram possíveis em state nations, em grandes nações que eram conquistadas e passavam por transformações. Hoje a gente já consegue fazer isso em city nations, porque é onde a gente consegue ter o fator de influência, né? Eu só consigo ter influência na minha cidade, no meu bairro, na minha região. Os países são muito grandes e as cidades são muito diferentes, né? Então esse é um dos grandes paradigmas quando a gente olha em transformação do espaço de ocupação, adoção de novos costumes. Então
é sempre um grande desafio quando a gente fala da diferença em como inovar há 100 anos atrás e como inovar agora, e olhando aspectos históricos, né? Tem uma, na natureza, a gente fala muito sobre agir localmente, né? E usar os recursos que a gente tem disponíveis localmente. Eu acho que a gente vem aprendendo cada vez mais também nesse sentido, né? De entender que a gente age localmente, que o impacto ele é global, é uma frase já meio clichê, mas eu acho que faz bastante sentido, assim, da gente começar a entender esses aspectos, né? E achei Uhum, muito uhum. bacana, não tinha ouvido falar ainda sobre City Nations e nesses termos, assim, mais bonitos. Uhum. E Francisco, falando sobre o Francisco profissional, eu queria que tu trouxesse pra gente um pouquinho de como que tu atuas hoje, né? De como que a Mira que atua no mercado, quais são Uhum. as frentes principais que vocês vêm aí desenvolvendo. A Mirac ele é uma empresa que sempre trabalhou no modelo de rede, sem o endereço fixo. Quem já viu pitches meus, inclusive, vê mais fotos de aeroportos do que de escritórios, né? Eu tenho endereço fixo em Porto Alegre e uma representação em um espaço em São Paulo, mas também é uma entidade legal nos Estados Unidos. Acho que isso também, há 3 anos, deu uma deslanchada, porque eu consigo ter clientes e fisicamente faturar e receber de clientes nos Estados Unidos. O que eu faço muito é uma jornada que envolve ajudar tanto pessoas como empresas a sobreviverem em um cenário cada vez mais digital e abundante. Isso eu já fazia há algum tempo. Talvez é difícil colocar isso num propósito, numa frase. Mas para isso eu criei uma jornada que o primeiro passo é mostrar um cenário em que as empresas ou as pessoas não sabem o mundo em que elas estão vivendo, não conseguem ver qual que é o cenário daqui a 1, 2 anos. Hoje a gente tem visto coisas que estão acontecendo e acelerando o nosso dia a dia em transformação, porque coisas estavam desenhadas que a gente não tinha previsibilidade, não tinha certeza. E inclusive em inovação a gente não fala de tendência, a gente fala de sinais, né? Porque se fosse uma tendência, teria uma linha, eu conseguiria traçar essa linha. Sinais eu consigo apontar mais ou menos onde está aquela estrela e eu vou seguir aquela estrela. É por isso que o nome é Mirac. Mirac é uma estrela da constelação de Andrômeda. Antigamente os estrelas se guiavam pelas estrelas, então hoje eles precisam de um advisor para guiá-los para o futuro. O segundo passo é como é que eu consigo criar competências para os gestores, para os líderes, para as pessoas que estão no dia a dia das organizações, para que elas se preparem para quando esse futuro estiver disponível ou elas quiserem se transformar. Porque não existe uma competência hoje que eu vou dizer, você precisa aprender XYZ, porque daqui a 2 anos vai acontecer uma contingência de mercado e você precisa estar pronto. Não existe. Então o que a gente faz é, como é que eu vou preparar as organizações? Criando métodos, criando projetos, criando times mais ágeis, usando metodologias para criar times mais resilientes, ou eu chamo de times antifrágeis. Porque quando surgiu uma intempérie, uma novidade ou um processo novo, esse time é capaz de responder e modificar. Aí tem um caminho que eu faço mais focado em consultoria, que é ajudar os clientes a se transformarem, criar projetos de longo prazo, projetos que têm clientes que eu só vejo agora depois de 2, 3 anos se transformando. E tem os projetos mais de longo prazo, que eu sento em conselhos e como conselheiro, às vezes em comitê de estratégia, isso pensando mais no longo prazo como uma agenda recorrente, porque tem empresas que têm um sistema imunológico, né, como a gente falou anteriormente, que as protege do dia a dia. É muito difícil você ter uma organização que de um dia para o outro, de um período para o outro, em um mercado altamente regulado e altamente conservador, eu consigo mudar muito rápido. Então eu preciso sentar no conselho, colocar aquele assunto na pauta e às vezes trabalhar até para transformar o próprio mercado. Não vou transformar aquela indústria, transformar o próprio mercado. Então, nessa jornada, conhecimento, relacionamento com um projeto de transformação e lá na ponta tem um novo saindo, que é o Venture Capital, que é um fundo de investimentos que em breve deve ser anunciado, que é muito focado em um setor específico, altamente conservador. Eu não vou abrir ainda, em breve eu vou falar, mas é que às vezes eu não consigo criar dentro de casa, eu preciso comprar tempo, eu preciso comprar negócio, eu preciso comprar equipe, estrutura para adiantar a inovação de um setor. Então talvez o acesso a capital de risco, até nesse momento em que taxas de juros estão muito baixas e tem capital abundante em alguns setores, é o setor que mais gera resultado nesse conceito. Voltamos. Voltamos, né? É muito legal de te escutar, né, Francisco? Porque eu acho que, primeiramente, que eu adorei saber o significado do nome da Mirac. Eu até então não sabia que era esse. Achei sensacional. E parabéns por todas as frentes que vocês vêm aí desbravando, né? Porque eu acho que é muito um desbravar, assim, ainda mais dentro desse contexto
Brasil, ainda que vocês atuem fora também. Uhum, Então, uhum. muito, muito legal. E, Francisco, Obrigado. hoje, né, sendo referência nessa área de transformação digital e atuando em diferentes frentes, eu queria entender como que tu começou essa jornada, né, nesse universo das organizações exponenciais, porque não é um caminho tão simples e também não tão Não. óbvio, né? Então, eu queria entender como é que tu chegou aí nessa decisão de atuar dessa forma. Eu uso sempre uma referência quando alguém me pergunta isso, Giane, de uma frase do Rubem Alves, que ele fala no documentário Eu Maior. Não sei se você já viu esse documentário que fala da busca da felicidade. Eu Ainda recomendo não, para quem já estiver não vendo. tenho agora aqui mentalmente para assistir. O Rubem Alves, chegou um aluno para ele e perguntou por que ele chegou naquele momento, daquela vez, e seguiu qual caminho que ele seguiu para chegar. E o aluno, pronto para escrever, ele contou que ele só chegou até ali porque tudo que ele planejou deu errado. Porque a gente é consequência de tudo que dá certo e errado, mais coisas dão errado na nossa vida. Então eu já tive algumas carreiras diferentes, passando por várias etapas. Já trabalhei com a área de segurança cibernética em um banco, ajudando a criar a área de resposta a fraudes, quando a internet estava crescendo mais em transações do que o banco presencialmente ou por telefone. Depois eu fui trabalhar numa grande consultoria na KPMG. Depois eu saí da KPMG e vim trabalhar num grupo de startups aqui em Porto Alegre, que investia em segurança cibernética. Então, eram duas coisas que eu fazia, técnico e de gestão. Quando eu saí desse grupo, finalizando o meu projeto, uma das missões que eu tinha lá era preparar a empresa para receber investimentos. E uma delas recebeu, outra deu certo, outra não deu, aprendi um monte. Aí eu fui para fora, tive a oportunidade de estudar uma semana em Chicago, M&A em Kellogg, e naquele ano eu fiz também o programa na Singularity. E quando eu voltei, a única certeza que eu queria fazer era que o que eu estava fazendo eu não queria fazer a mesma coisa. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Que foi aquele bichinho talvez a Singularity que me mordeu, né? Então, foi nessa jornada que eu comecei a pensar, 2013 e 2014, fazer isso diferente nessa jornada de transformação. E aí duas coisas me conectaram com esse assunto. A primeira delas, eu descobri que, mais na forma de comunidade, esse grupo queria se juntar de ex-alunos da Singularity no mundo inteiro, para poder a gente permitir que esses assuntos que a gente via lá no Vale do Silício, e nós éramos privilegiados, poucas pessoas, como é que a gente poderia trabalhar com esse aspecto de abundância, replicando nos nossos países e resolvendo problemas locais. Eu não tenho problema aqui problema de exploração espacial, mas eu vou discutir o problema de falta de água, segurança, governança, fome. Então, resolver problemas locais. E o que a gente fez? Foram 18 pessoas do mundo, grande parte deles fellows do TED, globais. Eu fui um dos convidados, porque eu entrei de intrometido, a pessoa foi a Lara Stein, a Lara criou o conceito do TEDx, como a gente conhece o licenciamento, foi ela que concebeu esse conceito, eu me apresentei para ela, enchi tanto a paciência dela, fui convidado para ser um dos voluntários, me associei com 2 colegas brasileiros que estavam conectados com esse movimento, e nós em 2014 e 2015 fomos os primeiros voluntários. Em 2016 a gente assinou um acordo com a Singularity para poder buscar um investimento para fazer o primeiro evento no Brasil que demonstrasse que tinha essa atração, esse interesse no assunto. Em 2017 a gente trouxe como parceiro a HSM. Em 2018 a gente fez um evento, que foi o maior evento da Singularity fora dos Estados Unidos, que foi o evento que a gente fez com a HSM. Depois a gente decidiu vender essa licença e todos os direitos futuros, o que mostra hoje que, inclusive, uma saída antecipada foi a melhor decisão que a gente fez no momento que a gente está, né? Mas isso era uma dor, porque quando a gente sai de um programa como esse, a gente volta com um volume de inspiração e de energia muito grande, mas aí a sua família, os seus amigos, namorada vão te perguntar o que você faz com esse volume de motivação. Você quer transformar alguma coisa, você quer aplicar, você quer criar um método, você quer colocar ele na prática. Só dar palestra não vai resolver, tanto que tem gente que vive só dando palestra desses assuntos. Hoje não é o que eu gosto de fazer. E aí o que acontece eu vou pegar esse assunto e vou criar alguma coisa prática. E aí quem fez isso no primeiro passo foi o Salim Ismail, que foi o primeiro CEO da Singularity. Ele identificou o que existe em comum entre as empresas que mais cresciam, as startups, os unicórnios. Ele colocou isso no primeiro livro, chamado Organizações Exponenciais, e mandou um e-mail para um grupo de 150 pessoas da rede dele, perguntando assim, quem quer ler o livro? Eu vou mandar uma cópia, 2 para cada um aqui. A gente cria um grupo no Google Groups, eu tenho esse e-mail até hoje, e a gente faz de forma voluntária, a gente se auto-organiza,
faz uma reunião a cada 2, 3 semanas e encontra um dia presencialmente para se encontrar. Isso virou um projeto, que virou um cliente piloto. A gente teve sorte de primeiro cliente ser a P&G, foi um mega cliente. A gente criou a metodologia. 2, 3 anos depois, a gente criou uma comunidade que já são 5.000 pessoas e uma série de conteúdos e certificações. A metodologia a gente não fechou, a gente abriu e publicou um segundo livro, que eu tive a oportunidade no segundo livro ajudar a contribuir, criar a metodologia. E hoje a gente atua criando projetos até com base nesse novo livro, né? A gente já pivota e tem coisas novas em cima dele. Então, long story short aí, foi mais a aplicação prática de uma inspiração que eu tive na Singularity, e a gente tem feito uma aplicação prática nisso, né? Sensacional. Eu sou muito defensora disso, sabe? Da gente, assim, entrar no âmbito, claro, do aprender, né? A parte, claro, técnica, todo o conteúdo, mas eu acho que o hands-on é o que realmente faz valer toda a inspiração, tudo aquilo que tu entendeu, que tu estudou, enfim, é para isso que a gente vai realmente entender como aplicar isso em todas as diferentes indústrias. É um grande desafio, né, Francisco? Eu acho que as empresas estarem abertas para estarem dispostas, né, a serem aí precursoras nesse caminho de investir em algo que seja muito novo, acho que é um grande desafio. Aí quando tu vem uma proposta super diferenciada e tem uma grande empresa que abraça a causa e confia que é possível fazer, aí o mercado realmente, não estou dizendo que se torna mais fácil, mas eu acho que dá mais credibilidade e aí realmente a gente consegue desenvolver ainda mais, deixar ainda melhor, né, o que a gente está propondo aí para essas empresas. E, inclusive, me sinto muito honrado, porque eu tenho o livro, o 2, graças a ti, e realmente, assim, vale Você muito. tem o branco, né? Tenho. Você tem, o branco é raridade, não, ele não tá à venda. Porque não existe mais. Ai, Não que tá à venda. honra! Nossa, que foi você que escreveu Foi. o O prefácio. prefácio, É muito legal, gente. Aliás, esses 2 livros, acho que são livros, né, Organizações Exponenciais. O outro já está à venda também? Tá, Transformações Exponenciais, tá à Transformações venda. Exponenciais. Sério, é assim, ó. É leitura obrigatória, eu acho. Hoje em dia tem o Abundância também, né? Do Salim Do Peter Diamandis. do Peter Diamandis, esse. Mas ele também é outro livro que é ótimo. Acho que sim, super é muito bom. a dica aí para quem está querendo entender melhor de organizações exponenciais, né, Francisco? Tem uma novidade, Jane, que a gente está se organizando. A gente vai lançar Organizações Exponenciais 2.0. O Said vai fazer uma reedição completamente revista. E a gente está dividindo em 50 a 100 pessoas que vamos escrever revisar ele de forma colaborativa. Então, em breve deve sair aí qual vai ser o capítulo que eu vou trabalhar e como é que a gente vai se organizar. Ai, que incrível! Parabéns desde já, e já tô aí na fila para ser uma das leitoras. Que legal, Francisco, sério. Eu tenho muito orgulho, assim, de ver você como brasileiro estando envolvido dentro dessas grandes transformações. É algo que eu acredito muito. Então, ver as coisas acontecendo e sendo possíveis acontecer aqui também, isso é sensacional, sabe? Ali o Roger tá te dando parabéns. Ele acompanha bastante. E eu acho que se falar uma referência de cliente, acho que o primeiro cliente que acreditou mesmo quando eu voltei foram 2 pessoas, muitas referências para mim hoje, que acreditaram muito quando me empurraram para isso e me deram referência. Né? O primeiro cara é bem conhecido, é o Marcelo Maisonave, que foi um dos fundadores da XP e fundou a Start. Ele é um cara que fez muitas conexões, é um cara que a gente se aproximou muito no começo, ex-aluno da Singularity também. E um primo dele, que é um grande profissional aqui da região do Sul, que é o fundador da antiga Moving, que depois virou a Índigo, uma empresa de estacionamentos, que é a segunda maior do Brasil, a maior do mundo. Ele vendeu a empresa e é um cara que acreditou em mim e foi um dos primeiros projetos que eu fiz grandes, assim, e que abriu portas aqui em 2014 para 2015. Francisco, falando um pouco, né, a gente está falando bastante de organizações exponenciais, dos livros, de tudo. Para quem ainda não teve oportunidade de ver nada, nem de ler nada sobre isso, acho que seria legal a gente alinhar o que seria uma organização exponencial. E outra pergunta dentro dessa é se todas as organizações podem ser exponenciais se elas quiserem ou não. Organizações exponenciais, a primeira dúvida que surge, até porque o conceito de que muito se falava na Singularity, se fala a gente não necessariamente espera que essa empresa atinja uma curva de crescimento exponencial, uma curva de clientes, uma curva de resultado exponencial. O conceito de organizações exponenciais ele é muito focado em organizações
que tem a capacidade de responder com velocidade uma mudança, seja da cadeia de suprimentos, de um mercado, ou de um processo, ou de um desafio, como a gente está vendo hoje, e pivotar e se modificar rapidamente, de duas formas. Uma delas é criando novos cenários internos no core, se adaptando a ser uma organização mais resiliente e mantendo um funcionamento que mantenha a sua máquina principal, a gente chama de nave-mãe, e ao mesmo tempo criando oportunidades de, usando competências que eu tenho dentro de casa, criar oportunidades fora da organização, que a gente chama na borda, on the edge, na adjacência. Qualquer organização que usa uma ou essas duas competências e que utiliza a abundância de recursos, aí podem ser dados, talentos à disposição, poder computacional com algoritmos, ativos alavancados não fixos, né? Se eu usar um servidor que está instalado na nuvem, ou um espaço colaborativo de escritório, qualquer tipo de recurso que eu consiga colaborar e participar e utilizá-los de forma abundante para poder fazer o que eu preciso fazer, eu consigo criar uma organização que tem características de organizações exponenciais. Aí muita pergunta assim, eu tenho uma organização tradicional, uma grande corporação, é possível transformá-la em organização exponencial, ou seja, uma organização que é altamente adaptável para isso? A resposta é não. Não é possível transformar em uma organização exponencial. Você consegue utilizar alguns atributos, alguns aspectos de uma organização exponencial na organização tradicional, mas a principal chave, que é o que a gente olha do desafio quando a gente tem uma organização tradicional, é como é que eu vou criar algum processo, algum procedimento, ou mais importante, cultura, para que todo dia eu acorde pensando que tem alguém criando alguma coisa que vai matar meu negócio. Porque sempre vai ter alguém desenhando alguma coisa que vai matar meu mercado, na cadeia de suprimentos, vai pegar meu cliente de alguma outra forma, vai posicionar a proposta de valor diferente e vai ganhar o meu cliente. Então, essa chave para a grande organização, pelo sistema imunológico, né, que eu comentei, é o conjunto de características que existem, que se você criar uma ideia dentro de casa, ela vai ser engolida, ela vai ser fagocitada. Você tem que criar algum processo, alguma cultura que eu consiga criar iniciativas na borda, na adjacência, para que quando elas estiverem maduras o suficiente, elas possam eventualmente substituir a empresa principal ou matar o próprio negócio. Tem dos exemplos mais claros, assim, a empresa que faz isso culturalmente, pelo menos até os últimos anos, faz isso muito bem e personificada no fundador, no Steve Jobs, era a própria Apple, né? A Apple, por exemplo, se a gente olhar o mercado de relógios, né, de smartwatches, até alguns anos atrás, ela decidiu usar aquela competência dela, que é design e experiência do cliente, para criar os smartwatches da Apple. Que mal bem muita gente usa, às vezes não é bonito, falta alguma coisa, o telefone não tem a melhor bateria, mas se a gente imaginar que é um mercado completamente adjacente ao mercado principal e está fora desse mercado dela, e a gente olhar só esse mercado já faturou mais do que toda a outra indústria de relógio e de smartwatches do mundo inteiro. Uma empresa que não é de smartwatches. Então, assim, mercados completamente adjacentes e que ela está criando e explorando. Empresas que pegam aquela competência e jogam para fora do mercado tradicional. Então, uma organização exponencial é uma organização que consegue pegar efetivamente os atributos de abundância, utilizá-los numa organização tradicional para torná-la mais adaptável e, eventualmente, criar iniciativas na borda que matem ou tenham o objetivo de matar o próprio negócio. Eu acho que isso é um dos maiores desafios, né? A gente vê culturas muito enraizadas hoje nas empresas, né? Assim, realmente existe uma resistência muito grande na transformação e aí, às vezes, as empresas perdem oportunidades, talvez, de encontrar dentro do que elas já fazem uma grande oportunidade, que nem você traz, né? De entender um novo caminho para estar à frente aí, talvez, do seu concorrente ou de uma empresa que possa surgir do nada e vir a matar o negócio, né? Então, como é importante a gente estar muito atentos ao que é o mercado, ao que a gente pode fazer, não ficar tão apegados, né? Porque a gente, às vezes, tem uma coisa como as empresas sintam muito assim, mas meu produto é o melhor, ou ninguém faz isso igual eu faço. Mas por quanto tempo, né? Tu vai ser tão relevante assim no teu mercado? Por quanto tempo tu vai ser tão necessário? Acho que isso é muito importante da gente começar a fazer a reflexão, né, Francisco? A gente olha também, Jenny, muito da própria empresa, mas eu olho às vezes o próprio mercado, né? Você tem setores altamente conservadores, vou dar um exemplo dentro do que eu tenho atuado mais forte agora como conselheiro, que é a Unimed, setor de saúde. Se a gente olhar informações públicas, há muito tempo já estava em discussão, por exemplo, na ANS,
Agência Nacional de Saúde Suplementar ali, na saúde, somente todos os setores, o uso de telemedicina. Como é que eu conseguiria usar a telemedicina, permitir o acesso remoto, o canal que a gente está usando aqui, para, por exemplo, fazer um retorno, o médico olhar os exames e dar um procedimento de um exame adicional para um paciente. Não, ele tem que ir lá no consultório, pegar a fila, fazer o retorno da consulta, olhar para o médico e ele poderia fazer por aqui. E tem médico que atende pelo WhatsApp e não é uma consulta, um retorno formal e ele não pode cobrar do plano. Só que o que aconteceu é que a conjuntura do momento transformou e os planos tiveram que adaptar e liberou a telemedicina. O que a gente tem discutido é, e quando a gente voltar para o dia a dia, trabalhando dentro de casa, usando uma expressão que eu não gosto, que é o tal do novo normal, vai bloquear e vai cancelar o atendimento por telemedicina? Não, não vai cancelar, porque isso vai continuar da mesma forma. Eu tenho um outro exemplo prático, né? Em janeiro eu estava de férias, toda primeira, segunda ou terça-feira do mês tem reunião de comitê, aí eu estava na fazenda, eu perguntei para o vice-presidente do conselho, posso participar da reunião usando o robô de telepresença? A gente tem um robô de telepresença, eu ia ficar com o meu rosto ali na tela, andando na sala, e todo mundo fisicamente. Então eu teve que passar por um pedido formal, uma solicitação para eu poder participar da reunião do comitê pelo robô. Enquanto o Márcio nem se discutia, eles não queriam nem olhar para minha cara pessoalmente, porque ninguém poderia ir para o escritório fazer reunião presencialmente. Quer dizer, a forma muda porque o ambiente mudou e a cultura tem que se adaptar. E a gente viu claramente isso de uma reunião para outra, porque o mundo tinha se transformado, né? Então essa é uma questão cultural de fato. Eu também gosto da expressão novo normal. Eu acho que é o que a gente está encontrando é justamente realmente uma transformação obrigatória agora, né? Que a gente foi atropelado por tudo isso. Tipo, até então eu tinha escolha e aí tudo bem, eu queria manter minhas raízes, eu te quero pessoalmente aqui, mas agora é o contrário, agora realmente ou tu te adapta ou simplesmente não consegue tocar em frente o teu negócio, né? De acordo com novas regras. E aí até agora uma curiosidade, esse robô de telepresença é algo fácil de ser adquirido pelas empresas? Como é que funciona isso? Sim, tem dois na Unimed. Um a gente usou, eu usei inclusive de um colega médico para dar uma palestra em Lajeado, se eu não me engano, no ano passado. Tem desde os mais caros, que estão lá fora, e que ficam cuidando de lojas, as pessoas coordenam, até esse que é mais simples, que é basicamente um pequeno computador, tem uma tela de iPad um pouco maior, eu não me lembro o nome de cabeça, depois eu posso colocar, a gente coloca nos comentários, mas tem vários modelos, desde os mais caros, inclusive, que conseguem pegar objetos, conseguem identificar a pessoa e olhar no rosto para você localizar quem que é a pessoa. Você toca no robô, ele pode ficar em silêncio para não replicar o som. Então tem alguns recursos interessantes ali. Eu por enquanto fico na minha Alexa em casa aqui, que acho que é o que resolve meu dia a dia. Nada andando atrás de mim, não. Mas é assim que a gente começa a ver que a gente começa a se adaptar a esses novos cenários, né? Quando a gente já olha na nossa casa e a gente já trata um robô como alguém da família, né? Assim, é meio Jetsons, enfim. Mas eu sempre fui muito apaixonada pelo desenho e eu acho muito sensacional que a gente está vivendo isso de alguma forma, claro, uma realidade muito adaptada ao que a gente vê numa projeção de cenários, como é o desenho, mas eu acho que é muito interessante, de qualquer forma, assim, a gente começar a observar, né, como isso está acontecendo. Sim. E tu falou um pouco sobre a questão dessa questão do sistema imunológico, né? E o sistema imunológico é algo que dentro da biomimética a gente faz uma associação sempre com a natureza, né? A gente olha para a natureza para encontrar soluções para os negócios. E aí eu gostaria que tu pudesse trazer um pouquinho mais como que tu entende o sistema imunológico dentro dessa transformação digital e a gente conversa um pouquinho mais dentro desse âmbito, que eu acho que é bem legal a gente fazer essa construção aqui. Esse é um exemplo que eu busco aplicar em projetos mais longos, Jane. Por exemplo, no Sprint Exponencial, nesse Excel Sprint, que é o tema do livro Transformações Exponenciais. Geralmente, esse projeto, quando a gente desenvolve um projeto de inovação, muitas pessoas falam, eu quero um negócio de curto prazo, um projeto que vai mudar a minha empresa na semana que vem, ele vai transformar meu negócio, vai gerar um produto e vai começar a vender. Mas não é assim que funciona, né? Até tem um colega que usou uma frase uma vez, é que 9 mães não geram um filho em um mês. Você precisa de uma gestação, você precisa de um período longo para preparar aquele conceito e criar aquela cultura na organização. Então, um projeto desenvolvido ao longo de várias semanas, em que a gente cria times que se organizam, que recebem as tarefas e semana a semana recebem
os conteúdos para trabalhar e as tarefas que são concatenadas, ou seja, a primeira semana gera um produto para a segunda, que gera para a terceira, e se encadeiam. Tem uma etapa, por exemplo, na quinta semana, que os times, a partir da primeira até a quarta, têm que criar uma ideia de um protótipo, uma ideia de um conceito que vai transformar a organização em uma organização usando alguns conceitos de organização exponencial. Eles vão apresentar para uma banca. Então, de se colocar exposto, às vezes alguém do time nunca fez esse tipo de apresentação em pitch, em palco, nesse momento eles estão sendo expostos a uma nova cultura, a um novo aprendizado, uma nova técnica que eles nunca usaram, e com certeza quando acabar o projeto, eles vão querer usar isso de novo. Ideação, formas de validação de hipóteses, como é que eu vou entrevistar o meu cliente para fazer customer development, por exemplo, para testar se aquela ideia minha o cliente compraria, ou se só eu que eu acho que é uma boa ideia, perguntar para pessoas que vão dar críticas construtivas, depois criar protótipos, MVP e tentar vender uma ideia lá no final. Geralmente, quando alguém trabalha numa grande empresa, muito grande, você só faz aquela função sua. Então, quando você entra num projeto como esse e faz um pedaço deles e dividir numa equipe multidisciplinar, você está exposto também a cenários que te tiram da zona de conforto, e aquilo é uma forma de a empresa investir, uma forma de você desenvolver novas competências. Isso, de certa forma, transforma a cultura da empresa a um modo de que, se aquelas pessoas no futuro receberem uma ideia de um novo projeto, elas não vão dizer não, elas não vão rejeitar. Elas vão querer ouvir, vão querer criticar, vão fazer perguntas de forma diferente, vão querer validar hipóteses. Ou seja, a evolução da cultura corporativa para poder aceitar uma ideia, questionar um processo, aceitar, por exemplo, eu digo a alguns clientes assim, em algumas iniciativas eu prefiro pedir desculpa do que pedir licença. Porque se você pedir licença, alguém vai dizer não, não faça. Então, peça desculpa, testa se você errou, porque aquilo no final pode gerar um bom resultado. Essa é uma evolução da cultura que faz parte do que a gente chama de inocular a organização para evoluir o sistema imunológico. Eu não estou dizendo que é ruim, porque a gente sabe que se um ser vivo não tem um sistema imunológico, ele morre, ele definha. Você precisa ter um sistema imunológico para que mantenha ele funcionando, só que se você colocar um agente externo que atrapalha aquele sistema, um órgão externo, algum agente não conhecido, e ele for muito grande, ele vai inflamar, vai atacar e aquela empresa pode perder energia, perder foco. Então, dependendo do tipo de inovação, do tipo de diferença que tem entre os agentes, os sistemas, aquela empresa tem que ficar fora, tem que funcionar de forma independente da empresa principal, podendo depois colaborar e trabalhar de forma, por exemplo, como organismos vivos trabalham de forma mensal. Por exemplo, você tem o tubarão e um peixe embaixo, que o tubarão, quando sobra comida, o peixe embaixo come e sobra usando o amensalismo. Então, os dois convivem, um não come o outro, mas um come o resto do mercado, se é que a gente pode dizer do outro, entendeu? Essa é uma relação simbiótica que nessas organizações de empresas também pode funcionar. Então, no final, não é implementar os melhores processos, melhores ferramentas. É identificar onde a cultura se adapta. E um projeto como esse busca muito evoluir a cultura da organização. Por isso que lá no final, às vezes a empresa pergunta, eu vou investir X mil reais num projeto como esse, eu quero saber quantos projetos eu vou gerar, quanto vai dar dinheiro, qual que é o retorno do meu investimento. Não tem essa conta. A única certeza que eu tenho é que se você não fizer, você vai perder dinheiro porque a sua empresa não vai se adaptar, não vai se preparar, não vai estar pronta para esse cenário caso surja uma adversidade e você precisa investir em inovação, entendeu? Acho que esse é o principal desafio que resume o conceito de organizações exponenciais ligados com o conceito de sistema imunológico. Perfeito. É muito legal porque a gente, entende esses... Na verdade, é uma célula... É como se uma célula boa combatesse só a célula ruim. Seria tipo conservadorismo, aquela cultura de processos antigos que não vão funcionar mais. Então, é um sistema imunológico muito inteligente, né? Não é assim, vou combater tudo de todas as formas e simplesmente renovar todo o sistema, né? Então, existe uma inteligência que processa, como acontece com o nosso organismo quando está doente, assim. Né? A gente não vai sair matando o organismo, a gente só vai combater aquilo que não funciona. Eu acho que essa inteligência é muito legal, eu achei a associação super biomimetizada, assim. E desde a primeira vez que tu comentou comigo, eu gostei bastante, né? Tem uma ferramenta de exemplo, Jane, que a gente usa, que é um conceito que a gente usa muito nesses projetos, em que às vezes quando a gente finaliza um projeto com sucesso aqui, pouca gente faz, mas o pessoal talvez subvaloriza a importância do debriefing, né? De refletir sobre um projeto.
Se tá tudo certo e tal, o pessoal às vezes fala, não vamos olhar, deu tudo certo, fechou, vamos pro próximo. Todo tipo de projeto, quando a gente executa, mesmo ele dando certo, entregando todas as métricas que eram possíveis no começo, sempre tem alguma coisa que pode melhorar ou que poderia ser feito de diferente. Então, quando a gente finaliza qualquer tipo de projeto, do mesmo jeito que no começo eu fiz um briefing e entendi o que eu precisava entregar e alinhei expectativas, no final é importante fazer uma reflexão com todo mundo do que aconteceu, do que foi entregue, do que foi feito fora de expectativas, porque ali a gente aprende muito, identifica erros, só que o principal desafio é como é que eu vou colocar na mesa erros, fragilidades, até na nossa cultura, né, que não aceita muito erro, não aceita muito embate, a gente foge do conflito, foge do embate, inclusive em outras culturas, as pessoas discutem, brigam em algumas coisas no negócio, não dá certo, sai dali e vai almoçar junto, porque a questão é profissional, não é pessoal. Então, essas diferenças culturais às vezes dificultam muito esse aprendizado e essa cultura do erro em identificar o que pode ser feito melhor ou não, separar o que é profissional do pessoal. Esse é um dos grandes desafios em projetos de culturas diferentes. Então, essa é uma das chaves quando a gente faz esses projetos. E sempre tem uma chave que a gente faz, vou começar um projeto numa cultura diferente, sempre alguém local tem que fazer um cultural fit. Vai explicar como é que é a cultura, como é que as pessoas se comportam, como é que as pessoas encaram, o que é encarar o atraso, o que é encarar o conflito, o que é encarar o erro. Tem algumas variáveis que a gente busca setar no começo, porque em projetos como esses, um detalhezinho desse aí pode acabar com a expectativa de um bom projeto também. Faz toda a diferença a gente contextualizar. Eu acho que essa análise sistêmica anterior ao projeto, posterior, né, à entrega, ela é essencial, né, Francisco? Justamente porque Sim. a gente tá falando de muitas variáveis aí. E acho que dentre todos os desafios tecnológicos que possam existir, de implementação, do que for, a gente ainda está falando da questão humana. E eu acho que o maior desafio hoje e sempre, né, é realmente a gente trabalhar como que as pessoas vão se comportar a partir de então, como que elas se comportam ali, né? É uma das coisas que eu tive a oportunidade também de morar nos Estados Unidos e tudo mais, e estudar lá. E realmente, quando eu voltei, eu senti muita falta, assim, dessa abertura, sabe? Dessa questão de poder errar e tá tudo bem. E, tipo, errando meio startup style mesmo, né? Que é aquela questão, a gente vai prototipar, testar, errou rápido, muda rápido, então, né, pode acertar mais rápido ainda. Eu acho que essa cultura, a gente, sei lá, é um convite muito especial, assim, da gente começar a abraçar cada vez mais aqui no nosso país também. Enfim, em outros países que talvez também não aconteça dessa forma, porque nos princípios da vida, inclusive, a gente tem um que se chama integrar o inesperado, né? E aí tá muito relacionado ao erro, assim, de como que tu pode integrar o erro como algo que faz o teu projeto crescer e se desenvolver. Ou tu mesmo, né? Tá tudo bem tu errar, nós não somos máquinas, nós eventualmente vamos errar também. Então, acho que como são desafiadores, mas como são importantes a gente trazer essa fala, trazer essa consciência. Porque quando a gente fala muito de transformação digital, organização exponencial, acho que vem muito essa ideia dos Jetsons ali, né? Muito essa ideia dos robôs, de tudo muito tecnológico, algoritmos. E às vezes a gente esquece dessa partezinha, assim, né? Que é essencial. Que somos nós que fazemos tudo acontecer, né? Então, acho que essa talvez, não sei se tu trarias isso como uma das principais características das empresas que precisam inovar, ou tu achas que teria outro raio-x aí que identifica outros pontos que as pessoas podem falar, não, eu preciso mudar? Eu acho que o principal desafio são pessoas e cultura mesmo, Giane. Quando a gente vê ferramentas à disposição. As empresas, dependendo do tipo de mercado, elas têm o capital à disposição para trazer os talentos que estão acessíveis de qualquer local do mundo, podem trazer tecnologia de qualquer local do planeta. Mas são as pessoas que vão fazer aquelas tecnologias funcionarem dentro de uma cultura e de uma iniciativa para resolver um problema diferente. Se as pessoas não estão alinhadas, não têm expectativas, você não entende bem culturalmente como que um se encaixa com o outro, como que um resolve o problema do outro e como que as agendas pessoais, né? As pessoas, por exemplo, uma pode estar lá, daqui a 2 anos ela vai aposentar, enquanto uma outra está olhando uma posição e ela quer ter muito mais um projeto bem sucedido para ser promovida do que ela está bem destacada na área. Ou a outra quer ficar na zona de conforto, porque se ela perder o emprego, está trabalhando de casa e se ela não quer se expor muito, porque se ela se expuser
e errar, ela pode ser demitida, ou ela acha que pode ser demitida. Então tem todas as agendas pessoais, todos os conflitos, que no cenário que a gente está hoje é de indefinição, traz ainda muito mais dificuldade para inovar, né? A gente vê muito mais pessoas trabalhando no automático, no modo de sobrevivência, do que efetivamente conseguindo inovar, porque tem outros agentes ali mandando. Fica na zona de conforto, fica como está, espera passar essa loucura até conseguir inovar de novo. Mas não existe essa opção, né? Tem mercados que tem que continuar sempre inovando, sempre pensando de forma diferente, senão vão desaparecer, né? E eu vejo cada vez mais que a fórmula para um projeto como esse, de inovação muito transformadora, é pensar em pessoas de culturas completamente diferentes, de muitas culturas variadas, e um mix de diversidade absurdamente grande. Assim. Tem que pegar de gêneros, visões políticas, locais. Eu vou dar um exemplo claro. Assim. O último projeto que eu participei foi um projeto de uma petrolífera nos Estados Unidos. A gente tinha 2 unidades com fusos de 12 horas de diferença, e a gente tinha 7 países dos 8 membros do projeto. 7 países. Só tinha um país que se repetia uma pessoa, porque moravam na Austrália. Todos os outros eram países diferentes. E a gente começava o dia falando um cumprimento de uma religião e terminava a sala malenco. Um outro colega na sexta-feira, que não podia trabalhar de sexta para sábado, tinha que ir para o templo. Então, visões completamente diferentes, mas com culturas e que traziam insights e visões completamente diferentes. Então, esse mix de culturas é que traz uma visão para projetos e que tem um valor inestimável. Né? Então, por isso que a gente diz que, às vezes, está numa plataforma como essa que a gente está e que eu trabalho, da OpenAxle, que tem 139 países diferentes representados. Às vezes a gente pega um grupo do WhatsApp, o meu grupo do WhatsApp dos voluntários, ele é 24 horas. Porque tem gente em todos os fusos escrevendo. Então, às vezes, de madrugada, de manhã, quem acorda muito cedo ou muito tarde, quem quer tem conteúdo 24 horas. Então, às vezes, está lá 24 horas a gente rodando, porque tem gente no mundo inteiro, um provocando o outro, e são assuntos bem interessantes. E no final é cultura. A diferença cultural acho que é a principal chave aí. A gente se expor e buscar sempre conceitos diferentes para trazer o sabor da inovação. Maravilhoso. Integrar a diversidade. Exato. Esse é um dos pontos chaves, assim, para que a gente possa ver uma revolução. E daí eu gosto de falar de revolução como uma evolução mesmo, assim, né? Porque como eu acho que é a única forma da gente seguir no mundo cada vez mais conectado, cada vez mais em rede, cada vez mais disruptivo e cada vez mais acelerado, né, no que se trata de inovar, de mudar, é a gente começar a integrar cada vez mais as diferenças e aprender com cada uma, porque a gente fala de diferenças, a gente tem uma coisa meio conotativa como se fosse um pouco ruim, né? Mas não, eu acho que a diversidade é isso. É tu abraçar esses pontos, assim, eu gosto de chamar de idiosincrasias, né? O que tu tem de diferente um do outro, mas que no final tudo junto é o que torna realmente incrível a tua entrega, assim. Então, que bom se a gente puder fazer isso, né? A gente tem na natureza também o DNA, é isso, né? A mistura de 2 DNAs diferentes que geram um terceiro. Então, isso, olha a vida que tu cria, né? Olha as características que tu cria, olha como é incrível misturar. Então, se as empresas abraçarem cada vez mais isso, melhor vai ser. E claro, dentro de uma plataforma como a EXO, aí, sensacional. E todo mundo pode participar ou não? Essa plataforma é fechada? Todo mundo. A OpenAxle, se você entrar openaxle.com, ela tem as certificações. A primeira, que é a Foundations, ela é de graça. Você consegue entrar, um curso online, gratuito. Está em português e espanhol, a gente deve lançar em inglês e espanhol. Vai lançar em português em breve. Você faz o primeiro curso, é basicamente o que você leu nos livros. Você consegue seguir o passo a passo e entra na plataforma. O que é interessante, Jane, é que você consegue ver as conversas e participar e contribuir. Se der algum projeto em que, por exemplo, alguém coloca uma dúvida, você consegue contribuir e responder aquela dúvida. Se tem algum projeto que você foi, por exemplo, eu tenho uma dúvida e eu quero alguém certificado no mínimo em consultor, que é consultor e depois sprint coach, que é o terceiro nível. E eu quero saber todos os consultores que falem inglês e eu tenho uma dúvida específica. Eu posso postar ali. Tem questões dessas que são remuneradas em dólar. Tem questões dessas, por exemplo, que a gente estava num projeto que eu precisava de um especialista em nanotecnologia magnética. Eu precisava descobrir quem pudesse sentar comigo
e discutir durante uma hora e meia, alguma geração de um material que tivesse capacidades eletromagnéticas em nanotecnologia. Um negócio muito específico. E eu não achei. A gente ia pagar $500 para uma hora. Eu não achei. Eu tive que achar um professor de Harvard ou de Stanford. Obviamente, eu tive que pagar um pouco mais para poder uma hora dessa pessoa. A gente conseguiu resolver um problema para um cliente muito específico. Mas se alguém está na plataforma e quer gerar projetos, trabalhar, eu, inclusive, se eu fechar 2 projetos no Brasil, eu não tenho consultores para poder alocar no Brasil. Vou ter que alocar gente de fora, porque é um desafio que a gente tem de formar pessoas e que se desenvolvem, tem um inglês fluente, entrem na plataforma e se desenvolvam, fazendo questões de mercados diferentes. Tenho grandes amigos aqui, a minha tia Romelita, o Patrick, são pessoas que acompanham, que vêm, que estão transformando os próprios mercados, né? Mercado de farmácia, manipulação química, mercado de e-commerce, comércio eletrônico com a Vetex, pessoas que fazem e que desenvolvem esses mercados e que podem aplicar e transformar outros mercados, doando uma hora ou duas, sendo bem remuneradas por isso. A gente deve lançar em breve também mais materiais, mais cursos aqui no Brasil, e aí depois eu deixo no comentário, no link aí, quem quiser baixar o resumo do livro. A gente vai lançar em breve uma Masterclass, e tem um negócio legal que vai ter um evento semana que vem, e aí depois eu posso também colocar um link, que vai ser um evento aberto para pequenas e médias empresas da Open Axle, que a gente está chamando de Open Axle Live, que quem quiser discutir e ver sessões, vai ter gente do mundo inteiro, em várias sessões em paralelo, discutindo como aplicar os conceitos de organizações exponenciais em pequenas e médias empresas. É uma grande oportunidade, incrível, muito legal. Quero ser parte, vou te pedir depois aí mais detalhes. Francisco, indo para os finalmente, passa rápido aqui o tempo. Eu gostaria que tu trouxesse um pouco de como que tu acredita que será a transformação exponencial das empresas daqui em diante e como que uma organização pode navegar na disrupção industrial e contribuir para a mudança do mundo para melhor. Essa é uma pergunta difícil, né? Acho que esse é um principal desafio que eu vejo, Eugênio. Assim, muito do que eu vejo quando a gente começa a fazer negócios culturalmente uma questão de que todo mundo começa fazendo negócio sempre desconfiando para depois criar uma forma de gerar confiança em negócios. Hoje, quando a gente fala de organizações exponenciais, a gente tenta evoluir esse conceito para negócios focados na economia da abundância. A gente tem talvez tentando usar mais esse conceito, economia da abundância, porque se for exponenciais, a gente fala muito do lado de tecnologia, quanto à abundância, a gente fala de pessoas, de conceitos e de princípios, né? Talvez é muito ligado mais para o aspecto humano e que faz mais sentido quando a gente olha esse tipo de abordagem. O primeiro deles é que quando você vai criar um negócio baseado na economia de abundância, em que você se conecta, por exemplo, uma grande corporação vai se conectar com uma startup ou com um negócio nascente, ela tem que trabalhar com aspectos de princípios de confiança diferentes do que lidar com uma grande corporação de capital aberto. Se uma startup ou uma empresa pequena, um pequeno empreendedor, precisar gerar o mesmo volume de documento, então o mesmo nível de compliance e de riscos gerenciados do que uma grande corporação, ele nunca vai gerar negócio para uma grande empresa. Então tem aspectos de confiança diferentes. Eu tenho que nivelar aspectos de confiança com aspectos de abundância. Como é que eu vou conseguir me conectar com a abundância de empreendedores se aquele empreendedor não tem nem uma empresa registrada há mais de 1, 2 anos, não é um microempreendedor individual, mas alguém altamente genial, mas não é uma grande corporação, não tem capital aberto. Então, medir os níveis de confiança e como conectar com aquelas pessoas de forma diferente, como gerar negócio com pessoas de perfis diferentes. Isso muitas empresas têm feito com inovação aberta, como é que eu conecto com startups, como é que eu abro o meu problema para o mercado resolver, como é que as pessoas pensam diferente de um problema que uma indústria tem, né? O segundo é, com certeza, abraçar essa diversidade. Somente pessoas de uma indústria específica não vão resolver o problema. E a gente vê cada vez mais indústrias diferentes atacando problemas e resolvendo vindo de fora, né? Pessoas com visões de usabilidade, de design, de experiência, conhecimento do cliente, jornada. Essas pessoas estão transformando outras indústrias e levando esses conceitos para transformar indústrias mais tradicionais. Se a gente olhar indústrias que se transformaram nos últimos anos, telecomunicações, sistema financeiro, mídia e entretenimento, os mercados mudaram muito e tem muita gente levando os aprendizados dessas indústrias para transformar o segmento da saúde, segmento de governo, segmento de agrícola, por exemplo. São segmentos que talvez têm mais conservadorismo e mais oportunidade de salto, de leapfrog para a inovação. Então, pessoas estão trazendo oportunidades e conhecimento de outros setores
para ajudar esse tipo de transformação, ou seja, fazer a cross-polinização, como a gente fala, né? Trazer culturas, mas também outros mercados diferentes. E o outro aspecto que eu falo muito é tentar, aí muito do que a gente lê e vê de culturas e se municia para poder fazer isso, talvez não olhar só o lado técnico, né, mas o lado humano. Como é que eu consigo me municiar com conteúdos completamente diferentes, o que a gente está lendo de formas diferentes e que a gente se municia para ajudar as empresas a inovarem, né? A gente não só fala de tecnologia, de inovação, de transformação. Eu gosto de deixar um conceito, uma referência que é importante para a gente pensar. Na verdade, são duas, né? O primeiro delas é que a gente tem dito, que a gente tem observado o mundo cada vez tentando sair do arquétipo masculino, mais combativo, mais frontalmente que combate, que discute e que busca normas e rigor, e mundo muito mais no arquétipo feminino. A gente precisa buscar o mundo e organizações para transformarem muito mais no aspecto harmonioso e no arquétipo feminino, com a liderança essencialmente com o destaque feminino. Tanto esse que é possível, como a gente não pode abrir o detalhe, mas um dos clientes que a gente atendeu foi o Vaticano, há uns 4 anos atrás. E um dos aspectos que a gente discutiu da soberania e da liderança futura de uma organização que tem mais de 2000 anos, é que essencialmente o arquétipo feminino na liderança não é reconhecido. O arquétipo feminino no Vaticano. Tem outros aspectos que a gente não pode entrar em profundidade aqui, precisaria de bastante vinho e um fórum fechado para poder falar disso. Mas a visão do arquétipo feminino para esse futuro é essencialmente o que a gente espera para que esse mundo tenha capacidade de transformação, porque é somente no aspecto combativo, de guerra e de conflitos, como o aspecto masculino puxa, não vai liderar esse mundo para transformação. Isso eu busco uma referência que eu gosto de dizer nesse aspecto, de pensar diferente, de olhar outros aspectos. Tem um livro chamado Princípios para a Vida e para o Trabalho, do Ray Dalio. O Ray Dalio é um dos grandes referências em Private Equity mundial, ele fala muito de princípios, e um dos que eu tenho buscado muito quando a gente está em fóruns como esse aqui, gente, conversando com pessoas diferentes e se abrindo para poder discutir problemas e insights ou dúvidas, é um princípio que ele fala que é de você se abrir para alguém que te dá um feedback claro e direto sobre alguma coisa que você tem dúvida, porque muito da gente tem hoje, a gente se fecha e não conta os problemas ou as preocupações que a gente tem. E todo mundo só vê a vida perfeita daqui da tela, né? Só que se eu tenho um problema, uma discussão de que, putz, esse projeto não está funcionando, isso aqui não vai dar certo, quem que vai sentar do seu lado e vai dizer, tá muito ruim, não vai funcionar, altera isso. Porque se eu quiser para alguém me elogiar, eu ligo para minha mãe, ela vai me elogiar. Eu quero alguém que critique o meu negócio, entendeu? Eu quero alguém que, de forma sincera, critique o meu negócio, entendeu? Então, ter pessoas hoje que, de forma sincera e honesta, de forma transparente, critiquem com uma forma, um objetivo das pessoas crescerem, é o que a gente espera, talvez, individualmente, como talentos, mas como negócio, como corporações, sendo mais abertas, equilibrando o fator de confiança e, efetivamente, olhando mais o arquétipo feminino do que não somente o masculino. Acredito muito nesses pontos e te agradeço por trazer eles de uma forma tão clara e objetiva, né, Francisco? Acho que às vezes a gente recebe tanta informação, fica difícil de filtrar. E aí eu acho que esses pontos tu conseguiste deixar eles muito claros e dentro da complexidade de cada um, tu tornou eles fáceis de serem entendidos, né? Então eu espero de verdade que mais pessoas, mais líderes e mais empresas possam ter essa mesma consciência e abraçar esses pontos aí, porque eu acho que somente assim realmente a gente vai construir as empresas do futuro no presente e causando o impacto positivo que a gente tanto quer ver no mundo, né? A gente vai ser líderes melhores para o mundo e não só os melhores do mundo, né? Então acho que sair desse lugar de ego ali e pensar realmente no sistema inteiro é essencial. E até dentro do feminino, quem tiver interesse, tem um vídeo no YouTube, tem um vídeo no IGTV da Amazul, onde eu falo sobre a economia do feminino, que aborda bastante do que o Francisco trouxe na questão do arquétipo, né? Eu acho que é muito importante deixar isso claro, que não é necessariamente mulher, homem e mulher, a gente está falando de arquétipos, então do que representa o feminino, do que representa o masculino, e realmente é uma tendência, então acho que é bem legal de todo mundo ficar bem atentos também nisso, né? Nessa nova economia e diante dessas novas tecnologias, desses novos modelos de negócios. Acho que uma coisa vai conversando com a outra. Acho que esse é o papel, né, Tiana? Assim, você saber que indivíduos, independente do sexo e da posição que ele está, ele poder transitar e entender os arquétipos diferentes, né?
pessoas que têm momentos e posições diferentes em cada arquétipo que ela pode exercer, mas como é que é esse papel que ela exerce na organização ou na vida dela. Entender isso talvez abra uma luz assim, você vê a Matrix, você vê um pouco mais depois da Matrix, acho que isso é bem importante, e você faz um papel muito legal se posicionando, né, nessa linha, contando bastante isso, e sendo protagonista. Eu fico bem feliz em ver que você está muito à frente disso e tenho orgulho de ver o desenvolvimento que você tem de levar esse assunto que também pouquíssimas pessoas do mundo desenvolvem, levando esse protagonismo feminino para esse tipo de discussão também. Muito grata, Francisco. Pode ter certeza que é uma grande inspiração. Eu tenho uma grande admiração pelo teu trabalho. Obrigado. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela tua generosidade nas tuas palavras para comigo e também estar aqui cedendo teu tempo e teu conhecimento. Sou muito grata e espero de verdade que a gente possa continuar trocando muitas boas ideias e construindo coisas juntos também, enfim, que a gente tem a oportunidade também de fazer aí algum projeto pela frente. Tenho certeza que vai ser muito bacana também. Com certeza, vai ser um prazer. Obrigado novamente pelo convite. Obrigada. Ficamos em contato. Um abraço a todos que assistiram. Francisco, obrigada, gente. Quem nos acompanhou, muito obrigada também. E até a próxima. Até mais, gente. Tchauzinho. Tchau.